Olá, galera do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciências. Pessoal, seguindo o nosso PET volume 1, iniciando a semana 3, essa é a aula 1 com o tema Organização dos seres vivos e Sistema nervoso. Vamos começar falando sobre a organização dos seres vivos. Os seres vivos eles são organizados da seguinte maneira. Tudo começa com um átomo. O átomo é a menor partícula da matéria. Os átomos eles se agrupam e formam as moléculas. Então, um agrupamento de 2 ou mais átomos de mesmo tipo ou de tipos diferentes dão origem às moléculas. As moléculas elas se agrupam formando as organelas das células, como nós vimos, né? Aquelas partículas localizadas no interior das células, cada uma executa uma função importante, faz com que a célula funcione bem, com que o nosso organismo funcione bem. Depois, as organelas se agrupam, né? Formam a célula como um todo. As células elas se agrupam e formam os tecidos. Os tecidos são conjuntos de células especializadas que formam um órgão. Então, um conjunto de células do mesmo tipo nós chamamos de tecidos. Nós temos vários tecidos no nosso corpo. A pele é um tecido, né? O tecido epitelial. O tecido que forma os músculos do nosso corpo, né? Os músculos esqueléticos que nos permitem movimentar. Nós temos o tecido nervoso, que é o conjunto das células que formam o nosso sistema nervoso. O tecido sanguíneo, que é o conjunto das células que formam o nosso sangue. Os tecidos, eles se organizam e formam os órgãos. Os órgãos, eles são formados pelos tecidos, né? E desempenham funções fundamentais para os seres vivos. Por exemplo, o osso é um órgão. O coração é um órgão, o pulmão é um órgão, o fígado, o rim, vários órgãos, cada um executando uma função importante e fazendo com que o organismo como um todo funcione. Os órgãos, eles se agrupam e formam os sistemas, né? Um sistema é um conjunto de órgãos que com a mesma função que desempenham ali uma função importante no nosso corpo. Por exemplo, o sistema respiratório é um conjunto de diferentes órgãos que juntos permitem o processo de respiração, de inspiração do oxigênio e expiração do gás carbônico. O sistema reprodutor é um conjunto ali de órgãos e estruturas que permitem a reprodução, o surgimento de um novo indivíduo. O sistema esquelético, que é o conjunto de todos os nossos ossos, né, que formam ali o nosso esqueleto. Sistema nervoso, sistema urinário, né, o excretor. Então, vários sistemas que são, né, conjuntos de órgãos e estruturas com uma determinada função. Os sistemas juntos formam o organismo, né? Então, um organismo ele é um conjunto de vários sistemas. E os organismos juntos formam o que nós chamamos de populações. É um conjunto de organismos da mesma espécie que vivem em uma mesma região. Por exemplo, nós, aqui em Guaxupé, né, na nossa cidade, nós fazemos parte de uma população, a população guaxupeana, é um conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem numa mesma região. Conjunto de populações tem o que nós chamamos de comunidades, né? Comunidades biológicas, que é um conjunto de diferentes populações que interagem dentro de uma mesma região geográfica. Por exemplo, imagine uma floresta. Lá na floresta eu tenho as plantas, na floresta eu tenho os seres vivos, né? Eu tenho ali um ratinho que vive ali no meio do mato, tenho uma coruja que vai se alimentar daquele ratinho, né? Quando essa coruja morre, ela é decomposta por indivíduos, organismos microscópicos, como fungos e bactérias. Existem, então, várias espécies de diferentes organismos que vivem e interagem uns com os outros, e isso é o que nós chamamos de comunidade. As comunidades juntas, né, formam o que nós chamamos de ecossistema. O ecossistema é um grande conjunto formado pela interação das comunidades biológicas com o meio ambiente. Então, no ecossistema, eu incluo também a água, o solo, né, os nutrientes que estão presentes no solo, o clima e a luz solar. Então, todos os fatores abióticos, ou seja, os fatores não vivos, que estão ali presentes, que fazem parte, né, daquele ecossistema, juntamente com os fatores bióticos, que são os seres vivos, né, as plantas, os animais. Um conjunto de todos os ecossistemas formam
o que nós chamamos de biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas e é a parte da Terra onde existe vida. Então, biosfera é o conjunto de toda a vida, todos os fatores bióticos e abióticos do nosso planeta. Então, é assim que é feita a organização dos seres vivos, desde sua parte atômica, né, até o conjunto geral de todos os fatores, todos os ecossistemas. Vamos falar agora de sistema nervoso. Sistema nervoso, né, como nós vimos, o sistema é um conjunto de órgãos e estruturas com uma mesma função. O sistema nervoso, ele é um conjunto de células, conjunto de estruturas que tem a função de transportar impulsos nervosos provindos lá do cérebro, né, da região do encéfalo aqui, que vai ser transmitido por todo o corpo e também vai receber informações, né, das partes do corpo, e esse sistema nervoso faz o controle, né, de inúmeras funções vitais. O nosso coração só bate graças ao sistema nervoso, nós só conseguimos respirar graças ao nosso sistema nervoso, nós conseguimos nos movimentar graças ao sistema nervoso, que envia, né, sinais para os nossos músculos, fazendo com que as células se contraiam, relaxem, né, e a gente consegue se movimentar. A principal célula que forma o tecido nervoso é o neurônio. Então, o que é um neurônio? É a célula presente no sistema nervoso. Essa célula possui uma forma, né, bem peculiar e bem adaptada à sua função de transmissão de impulsos nervosos. Então, qual é a função do neurônio? Transmitir impulsos nervosos desde lá do encéfalo, né, do nosso sistema nervoso central, ali, da região da medula espinhal, até todo o restante do nosso corpo. Então, o neurônio tem as seguintes partes, né? Essa aqui é uma imagem que representa essa célula, né, chamada neurônio. Então, nós temos vários neurônios formando o nosso sistema nervoso. E aí, o neurônio ele tem essa parte que é chamada de corpo celular, que é onde está localizado o citoplasma, as organelas, o núcleo, né, onde está armazenado o material genético. Lembra que a gente viu toda a célula tem essas estruturas, que é a membrana plasmática, o citoplasma, as organelas, e no caso aqui das células eucariontes, né, o núcleo para armazenar o material genético. Então, aqui é o corpo celular do neurônio. Ele tem também essas ramificações aqui do corpo celular, são chamados de dendritos. Depois, o neurônio ele tem um prolongamento que é chamado de axônio. Os neurônios eles geralmente são longos, né? São células longas, porque eles precisam percorrer grandes distâncias, ligando pontos, né, de um ponto ao outro do organismo, levando impulsos nervosos. Então, nós temos aqui o axônio e no final do axônio nós temos os terminais, né, axônicos. Aqui, vocês podem ver que o axônio, que é esse prolongamento aqui da célula, existem umas outras células, né, revestindo aqui, protegendo esse axônio. Essas células, elas fazem parte de uma estrutura chamada de bainha de mielina, que protege, né, a célula aqui, enquanto o impulso nervoso, que são sinais elétricos mesmo, né, se deslocam aqui através do corpo, né, através do axônio, para passar para o próximo neurônio aqui, né, e assim seguindo e levando esses impulsos nervosos por todo o corpo. As conexões entre os neurônios ocorrem entre os dendritos. Então, como nós vimos, nós temos aqui o corpo celular e essas ramificações do corpo celular são os dendritos. E também entre os dendritos e um terminal axônico, né, que é o finalzinho. Então, imagina aqui, nós temos dois neurônios, este primeiro e este segundo. Um neurônio se comunica com o outro através, né, do envio de informações que passa do terminal axônico de um neurônio para o dendrito de outro. Então, essa informação ela chega aqui através do dendrito, né, o neurônio processa essa informação, passa ela para adiante. Ele vai passar, quando chegar aqui no final desse neurônio, né, desse primeiro neurônio, no terminal axônico, essa informação, esse impulso nervoso vai ser passado para o próximo
neurônio, né, através dos dendritos, que vai percorrer aqui o caminho, vai chegar aqui no terminal axônico e vai passar para o outro dendrito do próximo neurônio, e assim vai sendo transmitido, né, como se fosse uma rede elétrica. Essas conexões, né, essa passagem aqui desses impulsos nervosos são chamados de sinapses. E aqui nós temos a propagação do impulso nervoso, então, né? Então a informação está chegando aqui por um neurônio e sendo passado por outro. Aqui no caso desse desenho, né, desse exemplo, está fazendo esse movimento aqui, ó. Está chegando aqui no dendrito, passando do terminal axônico, chegando aqui no outro dendrito, percorrendo e vai para o outro terminal axônico e assim sucessivamente. Na maioria das sinapses e junções, a informação é transmitida através de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. Então, os neurotransmissores são substâncias liberadas, né, por um neurônio e recebido por outro. Então, esses impulsos elétricos são substâncias químicas que estão sendo percorridas, que estão percorrendo aqui, né, e fazem com que essas informações cheguem, vão viajando, né, de um neurônio para o outro até chegar na onde ela precisa chegar. Seja, né, na qualquer região do nosso corpo. Por exemplo, se eu quero mexer o meu dedinho mindinho da mão direita, então eu vou enviar uma informação, meu cérebro vai enviar uma informação que vai percorrer os meus neurônios até chegar, né, no neurônio aqui que está conectado aos músculos do meu dedinho mindinho e vai enviar informação para ele se movimentar, né? Então, as divisões do sistema nervoso acontecem da seguinte forma, ó. Nós temos então o sistema nervoso e ele é dividido em sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. O sistema nervoso central é este aqui, ó, que nessa imagem está pintado de vermelhinho. Ele é dividido entre o encéfalo, né, que aqui é a região que nós chamamos de cérebro. O cérebro, na verdade, é uma parte aqui do encéfalo. Então, nós temos o encéfalo e a medula espinhal, que está protegida ali pelas vértebras da nossa coluna vertebral, né? Então, aqui no interior das vértebras, né, da coluna vertebral, nós temos a continuação do nosso sistema nervoso, um conjunto de neurônios que estão enviando e recebendo informações para o restante do corpo. O encéfalo, ele é formado por 3 partes, o bulbo encefálico, o cerebelo e o cérebro. E aqui é a medula espinhal, né? Então, esse é o sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico é este outro aqui que percorre, né? Vai para a periferia do corpo, né? As extremidades, as outras regiões aqui do corpo todo. O sistema nervoso periférico ele é dividido entre sistema nervoso autônomo e sistema nervoso voluntário. O autônomo é aquele que está relacionado com os movimentos dos órgãos, ou seja, é um sistema nervoso com impulsos involuntários. Eu não preciso querer que aquele movimento aconteça, ele acontece sozinho, como por exemplo o movimento da respiração. Eu não preciso ficar pensando, vai pulmão, vai ar, entra, inspira, expira. Não, acontece automaticamente. O coração, eu não preciso ficar pensando, coração contrai, agora relaxa, agora contrai, relaxa. Não, são movimentos que acontecem automaticamente, autonomicamente, né? Os movimentos dos órgãos. Então, são movimentos que eu não controlo, são involuntários. Já o sistema nervoso voluntário é aquele que eu realizo conscientemente, né? Por exemplo, o movimento das mãos. Eu quero estralar o meu dedo. Eu quero me levantar, sentar, esticar para lá, para cá. Levantar o meu braço. Então, são movimentos que eu faço voluntariamente, que eu consigo controlar. Né? Então, esses movimentos aqui, ó, do sistema nervoso voluntário estão relacionados aos músculos esqueléticos, né? Que são os músculos do meu corpo. São aqueles que eu controlo. E o sistema nervoso autônomo é aqueles que eu não controlo. Então, resumindo aqui, ó, revendo, o sistema nervoso é dividido em periférico e central. O central é formado aqui pelo encéfalo e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é dividido em 2 partes, o autônomo e o sistema nervoso voluntário. O sistema nervoso autônomo ou involuntário está relacionado ao movimento dos órgãos, que é aquele que eu não consigo controlar, enquanto que o sistema nervoso voluntário está relacionado com o movimento dos músculos, que são aqueles movimentos que eu consigo controlar. Pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula de hoje. E
Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, me mandem mensagens lá no WhatsApp, no Google Classroom. Acompanhem as aulas, façam as atividades, não deixem as atividades acumularem, tá? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraços. Tchau, tchau.